química, fala de tal chocolate, número atômico igual a 11. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aí a nossa primeira aula compacta para ajudar o estudo de vocês, beleza? Então vamos começar por semelhança atômica e isotopia. Essa semelhança atômica é quando você faz uma comparação entre os átomos para você avaliar algumas propriedades deles, como por exemplo, se possui o mesmo número de prótons ou não, mesmo número de nêutrons ou não, mesmo número de massa ou mesmo número de elétrons. Geralmente quando é cobrado esse tipo de matéria, você tem que montar tipo um sistema para você poder comparando os dados que você tem. Então acaba sendo mais um jogo de palavras. Beleza? Então vamos aqui para a teoria. Isótopo, mesmo número de prótons. Toda vez que eu falar isótopo, tem esse pezinho no final, significa o mesmo número de prótons. Lembrem-se, número atômico ou número de próton é a mesma coisa. Então vamos trabalhar com símbolo. O meu Z significa número atômico e o meu P, número de prótons. Se eles são iguais, eu posso trabalhar com essa igualdade. É só uma questão de símbolo. O significado é o mesmo. Número atômico e número de prótons são iguais. Tranquilo? A título de informação, toda vez que aparecer iso, significa igual, tá? Então, para você que está analisando essas semelhanças todas, esse iso na frente indica que você vai ter alguma característica igual. No caso do isótopo, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Como que eu sei que é o mesmo número de nêutrons? É isótono, tem esse Nzinho aqui no final. Isóbaros, mesmo número de massa. Como que eu sei que é o mesmo número de massa? Por conta do meu Azinho. E aquilo que eu demonstrei para vocês em aulas passadas, quando eu falo em número de massa, eu estou falando do meu A. E aí aqui eu tenho a formulazinha para relembrar vocês. E isoeletrônicos, o mesmo número de elétrons. Tudo bem? O que é o número de massa? É o seu número atômico ou número de prótons somado com o número de nêutrons. Por que essa soma acontece? E eu não tenho o acréscimo do elétron, por exemplo. Porque o elétron é cerca de 2000 vezes mais leve que o próton e o nêutron. Então ele não tem tanta diferença assim no cálculo da massa. Por isso que nós desconsideramos ele no cálculo do número de massa. Ele pode influenciar na questão da carga, com certeza. Mas com relação à massa aqui, ele não influencia. Para átomo neutro, toda vez que nós estivermos lidando com átomo neutro, o número de próton vai ser igual ao meu número de elétron, ou número atômico igual ao número de elétron, certo? Então, por exemplo, foi dado para você um elemento químico com número atômico 11, que é o sódio, por exemplo. Você faz a sua análise e você vai perceber que se ele é um átomo neutro, o número atômico 11 automaticamente significa dizer que o seu número de elétrons também é 11, tá? Então isso é bem utilizado nessas características que nós colocamos aqui. Beleza? Bora para os exercícios. Beijo!